Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. O tema do capítulo 4 é muito parecido com o tema do capítulo 3, né? Porque trata da identificação do verdadeiro cristão. Especificamente, nesses versos que vamos ler, vamos tratar sobre a prova teológica, doutrinária do verdadeiro cristão. Um cristão verdadeiro crê, o que um cristão verdadeiro crê é o que o identifica. Então, os irmãos, fiquem com esse tema na mente. O que um cristão verdadeiro crê é o que o identifica, né? É o que faz dele um verdadeiro cristão é as coisas que ele acredita, né? O que ele crê. E é isso que João vai tratar aqui, 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, a forma tão esclarecedora que ela nos ensina a como está firmada a nossa fé no único Salvador, no único Senhor, na única verdade, que é Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Que a nossa fé esteja firmada somente em Cristo, ó Pai. Que as ondas de ensinamentos contrários a qualquer tipo de ensinamento da Tua palavra sejam detectados por nós, pela ação do Teu Espírito Santo, e nos ajude a termos coragem, ousadia em confrontar os falsos ensinos e manter a nossa fé firme na rocha que é Jesus. Fala conosco nesta noite, ó Deus, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, o apóstolo João, como já falamos desde o começo, ele procura o tempo todo afirmar nessa epístola que nós temos a vida eterna. Os que creem em Jesus Cristo verdadeiramente têm a vida eterna. Lá no capítulo 5, no versículo 13, ele vai afirmar isso categoricamente. Capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, João, ele insiste o tempo todo, como temos falado desde o princípio aqui, que são pelo menos 3 provas incontestáveis que identificam um verdadeiro cristão. A prova moral, que é a obediência à palavra de Deus, marcada pelo bom comportamento cristão.
Eu provo que eu obedeço a Deus à medida que eu me comporto conforme o que a Bíblia diz, conforme o que a palavra de Deus diz. Essa é a prova moral, muito focado na nossa obediência ao ensinamento cristão, ensinamento de Deus. Existe a prova relacional, que é o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. Que, aliás, que o nosso amor a Deus, diz o apóstolo João, que só pode ser conferido, só pode ser afirmado se nós amamos as pessoas. No final do capítulo 4, por exemplo, ele chega a dizer que se você não ama ao seu irmão, ao seu próximo, a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê ou não viu? Então João vai cada vez mais apertando o cerco, nos colocando contra a parede, dizendo que o amor não pode ser só de boca, só da boca para fora. O amor tem que ser provado com as nossas atitudes no dia a dia, né? E a prova teológica e doutrinária, que é aquilo que nós cremos, diz respeito ao que nós cremos. E basicamente ele vai tratar nesses 6 versículos aqui que nós lemos a respeito disso, né? Nós temos falado aqui com certa frequência sobre as igrejas da Ásia Menor, de um modo geral. No final do primeiro século, elas estavam sendo atacadas pelos falsos ensinamentos, pelos falsos mestres. E interessante, irmãos, que isso nos serve de alerta. Eu estava pensando no texto e isso me chamou a atenção, porque numa parte do texto, João diz assim: este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Imagina que no tempo do apóstolo João, primeiro século, por volta ali dos anos 95, entre os anos 95 e os anos 100 da nossa era, ou seja, 1920 anos atrás, mais ou menos, o espírito do anticristo já estava no mundo, já estava demonstrado através dos ensinamentos dos falsos mestres. E por que João diz isso para nós e qual que é o sentido disso para nós? Para que a gente saiba que se naquele tempo, já tinha os falsos mestres, não é novidade para nós aparecerem os falsos mestres nos dias de hoje. Os falsos mestres e os falsos ensinos sempre existiram. Não é coisa de agora. Quando a gente vê, por exemplo, falar de temas como a homossexualidade, aquela coisa, algumas pessoas ainda é tabu para muita gente falar sobre isso, mas em Sodoma e Gomorra, quando foi destruída, já era uma perversão. Já era uma perversão. Os homens de Sodoma e Gomorra se inflamavam uns contra os outros, em sensualidade, se desejavam. E aliás, essa foi uma das razões pelas quais a cidade foi destruída. Eles queriam até ter relações com os anjos que foram avisar Ló e sua família. Deus botou uma cegueira neles lá para que eles não achassem o caminho da casa de Ló. Então, muito do que há no mundo de hoje sempre existiu, porque faz parte da natureza decaída ou caída do homem. Faz parte da natureza do homem se rebelar contra o Criador e fazer tudo contrário à sua vontade. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, de 18 a 32, ele já falava sobre isso, de homens mudando o costume normal, mulheres mudando o costume normal, contra a natureza. E entre esses ensinamentos diversos e comportamentos da raça humana, a igreja da Ásia Menor estava enfrentando um problema com relação ao ensino sobre Cristo.
ao ensino sobre Cristo. E o que soava mais grave, irmãos, aos irmãos daquelas igrejas, e que nos soa talvez mais grave hoje, e que aí, quando a pessoa não tem uma boa percepção, quando a pessoa não tem um bom discernimento de espíritos, aí fica confuso. Por quê? Porque os falsos mestres geralmente surgem dentro da igreja ou das igrejas. É gente com uma fala mansa, com uma fala tranquila, é gente querendo engodar, querendo enganar, é gente que faz tudo muito parecido. Tudo muito parecido com o que é verdadeiro. E aí acaba confundindo, né, a cabeça de muita gente. Mas pastor, está usando a Bíblia, está falando a Bíblia, está falando de Deus, está falando de Jesus. É porque ele sabe que se ele falar do diabo, muita gente não vai lá. Mas nas entrelinhas vão os ensinamentos contrários à palavra de Deus. É nesse aspecto que João está nos chamando a atenção, né? E o principal movimento da época era o gnosticismo, ou gnósticos, né? O gnóstico era um termo muito usado no tempo. A língua predominante daquela época era o grego, então, e os gregos prezavam pelo conhecimento. Então falava que uma pessoa era gnóstica, era uma pessoa capaz de conhecer, né? Na língua portuguesa, o gnóstico ele é usado, a palavra gnóstico é usada para designar os sectários ou seguidores do gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo é um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Os gnósticos consideram a existência humana neste mundo como não natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. De acordo com o gnosticismo, era aquela crença da época, e existem muitas religiões que pregam isso nos dias de hoje. De acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação desses sofrimentos se dava através do conhecimento. Mas não era um conhecimento que você adquiria na escola ou dos estudos. Não era um conhecimento racional. Era uma forma de conhecimento místico, esotérico, né? De alguém que achava que começasse a fazer algum tipo de meditação transcendental e que pudesse alcançar algum tipo de perfeição fora da religião, fora do cristianismo, de um modo geral, né? Não tinha base científica, né? Era um conhecimento intuitivo, né? Era na base do que eu acho e do que eu sinto. E tem muita gente no meio evangélico assim, irmãos, que mesmo que a palavra de Deus esteja dizendo o contrário do que ele está pensando, do que ele está sentindo, tem muita gente ainda baseando a sua fé em sentimentos e emoções. Embora as emoções sejam boas e importantes, elas não podem ser basilares. As emoções não podem ser o fundamento da nossa fé. Mas o gnosticismo tentava trazer uma roupagem de misticismo para dentro da igreja, para que as pessoas experimentassem algum tipo de experiência sobrenatural, de modo que desqualificasse o ensinamento que fosse recebendo dos apóstolos, ou que tinha recebido dos apóstolos. E segundo os gnósticos, ou o gnosticismo, era esse conhecimento místico e transcendental que ia para fora do corpo. Esse conhecimento é que dava sentido à vida, trazia sentido para a vida. Mas, amados, na verdade, o único conhecimento que dá sentido à vida é o conhecimento da verdade.
E a verdade é quem? A verdade é Cristo. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. Então, irmãos, a verdade é Cristo, e para nós o que importa é o conhecimento de Cristo. É o conhecimento de Cristo que dá sentido à vida. É o conhecimento de Cristo que é a base da nossa essência, da nossa existência, da nossa fé e da nossa esperança. É o conhecimento de Cristo. Olha que coisa incrível, irmãos, dentro desse contexto que o apóstolo Paulo falou. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Filipenses 3, de 7 a 11. Esse é o conhecimento que nos interessa. Conhecimento de Cristo. O conhecimento da verdade. E o gnosticismo, então, como eu disse, procedendo de dentro da igreja, tem suas origens dentro do próprio cristianismo no primeiro século. Ele tentava se misturar no meio da igreja, e depois os pais da igreja, que foram aqueles líderes das igrejas, das igrejas apostólicas, né, no começo da igreja, logo depois do último apóstolo, né, os pais da igreja, que eram assim chamados, refutaram o gnosticismo como heresia, né, declararam já que não aceitava esse tipo de influência dentro da igreja. Aqui João estava alertando, né, e depois os pais da igreja afirmaram categoricamente: esse ensinamento não pode ser alternativa para a fé cristã. Esse ensinamento não pode estar em comunhão, porque esses ensinamentos entram no meio da igreja e começam a detonar os valores, os princípios básicos. É como alguém chegar na igreja e dizer: não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. A igreja é a ideia de Deus. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Como é que alguém pode dizer que quer ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a igreja? Essa é a maior crise dos desigrejados, porque os desigrejados confundiram igreja com instituição, com templo, com prédios, mas a igreja somos nós. Pessoas que foram lavadas, compradas, remidas pelo sangue do Cordeiro. E você não pode fugir de você mesmo. Você pode até fugir da instituição, mas você não pode fugir da realidade, da fé, a não ser que você não seja de fato um cristão. Porque um dos sentidos de ser cristão é congregar. Um dos sentidos de ser cristão é ter comunhão com os irmãos, é crescer na coletividade. É por isso que Hebreus 10, 25, o que o autor sagrado diz? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Principalmente que aqueles dias vão só se aproximando. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala sobre isso. Porque é próprio do cristão congregar.
reunir. E o que esse pessoal estava tentando fazer na igreja, o gnosticismo, era desagregar. É tirar as pessoas da igreja para outros movimentos. Tirar as pessoas do contexto do ensinamento da palavra para outras experiências místicas. Sem nenhum compromisso com a verdade. E pregavam com isso. Quando eles negavam a divindade de Jesus, alguns grupos negavam a divindade de Jesus, outros grupos negavam a humanidade de Jesus. O negócio deles era diminuir a Cristo. Ao invés de Cristo ser exaltado, era de diminuir. E com isso eles tinham um falso Cristo, um falso evangelho, uma falsa fé, um falso amor. Era um amor só da boca para fora. E é nesse contexto, irmãos, é nesse contexto que João, escrevendo essa carta, ele diz para não acreditar em qualquer espírito. Nós não podemos ter uma fé ingênua. Ah, não, só porque falou de Deus, só porque pôs a Bíblia debaixo do braço, só porque pôs um nome bonito ali na placa da igreja, um nome chamativo. Muito cuidado. Outro dia eu recebi um telefonema, não sei se alguém aqui recebeu, mas eu recebi. Eu estou ligando para o senhor que eu estou querendo mandar uma mensagem para o senhor aí. Você pode me ouvir? O que é? Não, estou querendo ler um texto da Bíblia. O texto da Bíblia pode ler. Ler o texto da Bíblia. Se eu sou testemunho de Jeová, estou ligando para poder ler um texto da Bíblia para o senhor. Estou dizendo para o senhor que eu estou à disposição, se você fazer um estudo bíblico e tal. Aí você vê. Eu sei, eu conheço, sei como é que é o ensinamento de testemunho de Jeová. Eu sei que é heresia de cabo a rabo, né? Do princípio ao fim. Mas a palavra é mole, a palavra é doce, a palavra é enganosa. Né? E leva muita gente na conversa. Hoje, quantas vezes eu já vi crentes velhos de igreja que vai na onda do testemunho de Jeová? Assim como a gente que vai na onda do neopentecostalismo. Sem nenhuma preocupação de examinar o contexto bíblico. E se firmar, se basilar numa fé bem ajustada, bem comprometida. Né? Então, por isso, João está dizendo, é necessário provar os espíritos para ver se procedem de Deus. A negação, irmãos, da divindade ou da encarnação, por isso que João bate pesado aqui, porque eles negavam. Como ele dizia que a matéria era má, então Cristo não poderia ter encarnado. Ele estava aí no mundo, apareceu de maneira sobrenatural, ou teve um nascimento natural. De alguma forma eles tentavam diminuir. Se eles exaltassem demais a divindade, eles falariam que o nascimento dele era um nascimento assim místico, tentavam inventar uma outra história. Se quisesse desacreditar da divindade e exaltar a humanidade, falar de um nascimento natural. Foi um bom homem, foi um bom profeta. E assim iam envolvendo pessoas com seus ensinamentos. Irmãos, a encarnação é uma das doutrinas mais profundas da palavra de Deus. Se você negar a doutrina da encarnação, do Cristo, do Deus que se fez carne, do Deus que fez homem, era a única chance, a única maneira que nós tínhamos de sermos resgatados, salvos, é Deus se tornar homem e morrer em nosso lugar. Ele mesmo pagar a conta por nós, nós não jamais poderíamos pagar a conta em nosso próprio lugar. Negar esse ensinamento, aquilo que João disse lá no seu evangelho, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É a encarnação do verbo, é o verbo, é a palavra se tornando forma de gente. Corpo, carne, como nós, mas sem pecado, porque Deus em sua perfeição se tornando homem. Um novo homem, um novo Adão. Jesus é chamado inclusive por Paulo de um novo Adão. Então, amados, é muito sério isso, porque
negar a encarnação de Cristo, negar que Jesus veio em carne, é prova incontestável de que é uma heresia, um falso ensinamento, que é o espírito do anticristo, que o anticristo aparece exatamente para poder fazer tudo o contrário do que é o ensinamento de Cristo, do que é o ensinamento da palavra de Deus. Então, o que estava por trás, o que João está dizendo aqui é muito claro para nós. O que está por trás do ensinamento ou da negação da encarnação de Cristo é o espírito do anticristo, que já estava, presentemente já está nesse mundo. Presentemente já está nesse mundo. Através de quê? Através dos seus ensinamentos. Através dos seus ensinamentos. Por isso que João falou tão categoricamente aqui, Olha só, o verso 2, Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ou seja, se não confessar que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então João, ele faz algumas observações para nos ajudar a ter esse discernimento aqui. A primeira coisa que João diz é que a nossa mente tem que estar o tempo todo em alerta. Que heresias, irmãos, falsos ensinamentos são igual ervas daninhas. Elas brotam assim do nada e crescem. Você vai plantar uma horta, por exemplo, alguma coisa, você tem que ter maior cuidado, planta, rega. A erva daninha nasce lá na sua horta, lá sem você plantar, sem nada, quando você assusta. Se você não cuidar, se você não arrancá-la, ela toma conta da sua horta. Assim também, se a gente não ficar o tempo inteiro com um alerta, uma música, um ensinamento, uma palavra, uma mensagem, um vídeo que você vê na internet, sei lá, são muitas coisas para burlar a nossa fé. Pouco tempo atrás mesmo tinha um camarada aí, meio coaching, falando assim, não, que nós somos a glória de Cristo, alguma coisa assim, eu não me lembro bem. Ele falando que nós somos o centro de Cristo, somos nós. É um negócio assim absurdo o cara estava falando. Mas a palavra, até o jeito do cara sentar, as luzes, assim, colocam as luzes assim meio opaca, para poder dar aquele clima, Só não pode fazer igual aquele camarada que postou o vídeo, a tua fumaça me esconde, Vocês viram, Ela tá cantando e a fumaça tomou conta do cara, Não pode ser tão real assim. Mas o cara vai lá e faz todo um cenário convidativo para que a pessoa chega, relaxa e aí desconecta a mente, não está em alerta, aí vai receber todo tipo de informação. Muitas igrejas por aí, irmãos, hereges, não estou dizendo que o conforto não seja bom, não. É lógico que é bom. O dia que a gente puder ter ar-condicionado aqui, ter uns bancos bons, nós vamos ter, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos ter os melhores bancos que pudermos ter. Ar-condicionado, tudo muito bacana aqui. Nós queremos ter, Não é pecado querer ter essas coisas. Estou dizendo que você usar essas coisas para poder seduzir as pessoas. Tem gente que faz de propósito, pinta de preto, e tal. Tem um monte de jogo, jogada que se faz assim, que é maneira de trabalhar na mente das pessoas. Isso aí psicologicamente, as pessoas vão estudando, vão lendo e encontrando meios de seduzir as pessoas de outra forma. Porque você fica desconectado, quando você está desconectado da palavra, da verdade, qualquer ensinamento que você receber vai ganhar espaço na sua mente, você vai começar a pensar sobre isso. Espera aí. Não é que
Aí, quando você começar a pensar que pode ser, aí pode já ter tomado conta do seu coração. Assim que as pessoas, a heresia lança, ela não nega a sua fé, ela lança uma dúvida na sua fé, para que você fique balançado. A ideia do gnosticismo era exatamente tentar fazer uma combinação entre a filosofia grega e o cristianismo. A proposta deles era fazer um casamento ilegítimo, inadequado, um casamento entre o conhecimento místico e a fé cristã. Claro que tentando sempre fazer com que o conhecimento místico suplantasse a fé. Porque a fé, se ela é racional, ela não vai aceitar determinados tipos de induções, sugestões que vão contra a palavra de Deus, não vão ser aceitas. Há toda uma programação elaborada para isso. E a heresia, irmãos, ela não vem necessariamente ostensiva, integral contra a verdade. Não, ela tem meia verdade. Quer um exemplo? A Bíblia diz que Jesus é o único Salvador. Mas aí vem uma religião e fala que Jesus é o Salvador. Entende? Ou uma outra que diga que ele é um Salvador. Se você olhar assim, a grosso modo, parece que está tudo certo, está tudo igual. Mas faz muita diferença quando você reafirma no seu coração, na sua alma, que Jesus é o único Salvador. Se alguém disser para você que Jesus é o Salvador, ele não está necessariamente mentindo, está falando certo. Mas só que ele está falando só uma meia verdade. Ele não é simplesmente só o Salvador. Ele é o único Salvador. E é isso que faz toda a diferença quando você começa a observar a palavra de Deus. Por isso João chama a atenção. A primeira coisa, esteja sempre em alerta. Não deis crédito, não deis ouvido a qualquer espírito. Pastor, como é que é esse negócio? Eu vou ficar ouvindo espírito? Irmão, a palavra espírito aqui tem a ver com ensinamento. Qualquer espírito aqui é espírito de engano, é ensinamento errado. Não dê ouvido a qualquer ensinamento. É isso que João está querendo dizer aqui, né? Então, geralmente, a heresia vem com propostas maravilhosas de crescimento, de envolvimento, de comunhão, união de ideias, união de doutrinas e etc. E acaba com aquela conversa mole querendo nos enrolar. John Stott, que é um comentarista bíblico, ele diz que o tempo presente de não deis crédito a qualquer espírito indica que os leitores de João eram propensos a aceitar sem crítica. Quer dizer isso? A aceitar qualquer ensinamento sem examinar profundamente todo o ensino que parecesse dado por inspiração. Era preciso mostrar que identificar o sobrenatural com o divino é um erro perigoso, né? Identificar o sobrenatural com o divino é um erro perigoso. Guarda isso no coração, irmãos. Né? Então, alguém pode falar assim, tem um texto de Jó que eu não me recordo agora, que Jó disse que passou um espírito atrás dele, ele sentia um arrepio nas costas e tal. Então tem muita gente que gosta de sentir emoções, aquele negócio todo. Pode não ser de Deus. Pode não ser de Deus, pode ser um demônio que está passando perto de você. Então, eu senti um arrepio, senti um queimor. Não misture o sobrenatural com o que é divino. As coisas de Deus não trazem confusão. O que é de Deus não traz confusão. Se você ficou em dúvida, ficou preocupado, ficou tenso, né? É igual quando alguém sonha com alguma coisa, etc. Tal. As coisas de Deus não trazem preocupação. Não trazem confusão na nossa mente. E a ideia de provar, irmãos, aqui é semelhante a um metalúrgico que pega o metal e leva no fogo, assim, no seu maior calor, na sua maior caloria, né, para testar o metal.
para ver se o metal é puro, se o metal é íntegro, né? Você chega fogo nele para ver se ele aguenta fogo. Assim que o pessoal faz a purificação do ouro, por exemplo, é para tirar as escórias, tirar o que não presta. O metal, né, que é usado na usina também, eles tiram as escórias também, né? O aço, né, que é usado na usina, e etc. Então, acolher todo pregador que fala no nome de Deus, ouvir de boa mente toda a pregação como se fosse verdadeira, é uma atitude insensata. Precisamos ser crentes bereanos, que confere, né, nas Escrituras se o que está sendo falado é verdadeiro, se procede de Deus aquele ensinamento. Precisamos julgar o profeta e a profecia. É preciso julgar o profeta e a profecia. Precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. Não tem jeito de querer sermos crentes comprometidos com a palavra e nós deixarmos de examiná-la para dar crédito a algum tipo de ensinamento. Irmãos, nos versos 2 e 3, só para rapidamente, João faz um esclarecimento interessante para nós aqui. Ele diz aqui: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessar não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Primeiro, quando João usa o termo no grego aqui, a gente chama de tempo perfeito, no português é pretérito perfeito, né? Veio em carne. Está falando que Jesus veio em natureza humana e ainda agora no céu preserva essa natureza humana, ou seja, além de sua natureza divina, Cristo tem uma natureza humana. Ele apareceu, depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos na praia, ele comeu com eles, ele disse que toca aqui, o Espírito come, o Espírito pode ser tocado. Eles estavam achando que ele era fantasma, um corpo glorificado. Uma dessas seitas heréticas diz que Jesus, ao subir aos céus, ao ser assunto aos céus, ele só subiu em espírito, porque ao que ele chegou a determinada parte da atmosfera, o corpo dele desintegrou. O pessoal tem cada imaginação. Eu fico pensando que não é nem a imaginação que o povo tem, é quem acredita nisso. Esse é que é o problema, que as pessoas só tem enganador porque tem quem acredita no engano. Só existe corrupção porque existem corruptores. Quem deixa ser corrompido. E no ensinamento, na doutrina, é assim também. Então, a ideia do texto sagrado aqui é que Jesus permanece. Então, qualquer outro ensinamento que disser que Jesus não permanece com a sua natureza humana é heresia. É um falso ensinamento. Se alguém disser que Jesus é um espírito agora, está ensinando heresia, falso ensinamento. Porque é a forma que Deus se manifestou visivelmente a nós, seres humanos, foi através de um corpo humano. Nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver Jesus. Então, os falsos mestres do gnosticismo sempre tentavam separar o Jesus do Cristo. O Cristo divino, que é o Messias, do Jesus histórico. A teologia liberal, na década de 80, ela tentava nadar de braçada nessa história do Jesus histórico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não ser surpreendido com os falsos ensinamentos que podem surgir, no dia a dia. E aí, duas coisas finais que João faz aqui. Primeiro, ele faz um contraste profundo. Ele diz:
Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, João já faz aqui, já vira a chave, né? Assim, ó, todo esse comportamento para trás aí que eu estou dizendo, são dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos crentes, mas vocês são de Deus. Ele se volta para a igreja e diz, vocês são de Deus, vocês não podem aceitar esse tipo de imposição, de ensinamento falso, porque vocês são de Deus, e você já venceu. Você já venceu os falsos profetas, você já foi liberto. Você não precisa voltar a esses rudimentos de ensinamentos falsos, porque vocês têm a verdade de Deus na mão. O crente tem a Bíblia na mão. Para estudar, para examinar, para não aceitar em qualquer coisa, mesmo que alguém use a Bíblia contra você. O diabo usou a Bíblia contra Cristo, irmãos. Mas toda vez que ele veio com a Bíblia, Jesus diz, também está escrito. Está escrito sim lá, mas você esqueceu de ler isso aqui também, tá? Aqui também está escrito isso aqui. Porque você não pode usar a Bíblia fora do contexto. Já dizia um pregador aí que texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Então a gente tem que entender como é que funciona o texto como um todo. E pede ajuda, vai atrás, se informe. E por último ele diz, no verso 5, verso 6, né? Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Está falando dos falsos mestres. Embora surjam muitas vezes dentro da igreja, mas o espírito que opera neles é o espírito do mundo. É o espírito do engano. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não abandonou o Egito. Não abandonou o mundo. Tem muito crente que ainda morre de amores pelo mundo, pelos valores, pelo sistema, pela forma de vida que os mundanos vivem. E esse é um problema que tem afetado a igreja terrivelmente. As igrejas, eu falo do modo geral, né? Quando não há uma procedência distinta. João está fazendo essa distinção aqui. Olha, eles falam da parte do mundo porque são do mundo. Eles agem como o mundo age. Por isso que João, mais adiante, nos capítulos anteriores, 1 João 2, me parece que versos de 15 a 17, diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Esse mundo aqui não são as pessoas, está falando de um sistema perverso, corrompido, que há no mundo em que nós vivemos. E quando João está dizendo que eles estão do mundo, está dizendo que eles tiram seus princípios, seus cuidados, seus objetivos, a sua existência a esse mundo, esse sistema perverso, hostil, em que Satanás é que governa. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Quem dita a moda, quem dita as regras da sociedade é Satanás. E a igreja tem que ser esse elemento contraditório desse mundo que nós vivemos. O problema é que ao invés da igreja avançar contra o mundo avançou para dentro da igreja. As pessoas acham tudo muito normal. E é isso que está afetando a fé de muitas pessoas, de muitos cristãos. É isso que tem esfriado a fé de muita gente. Mas aí João diz assim, eles são do mundo, mas nós somos de Deus. Quem é de Deus, age como filho de Deus. E ele diz, aqui está toda a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro, diz o apóstolo João. Então essas observações de João aqui, irmãos, são provas cabais para identificar o verdadeiro cristão e combater o espírito do anticristo, que já está no mundo. Desde os tempos de João,
Já está no mundo. Desde que Cristo manifestou, o espírito do anticristo se manifestou em oposição a ele. É lógico que a Bíblia diz que haverá um ser humano, né, que vai ser encarnado, né, vai se encarnar, chamado do homem da iniquidade, né, pelo apóstolo Paulo. Mas o princípio dele, o mundo está caminhando, o mundo prepara para que esse anticristo reine sobre esse mundo. Mas enquanto isso, a igreja tem que implantar os valores do reino de Deus no coração dos homens, porque ele veio reinar no coração dos homens. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Mas enquanto estamos no mundo, nós temos que levar a palavra de Deus para que ela reine no coração dos homens. Dos homens que tiverem um encontro pessoal com Jesus. E a pergunta é: e você, irmão? Qual tem sido o seu cuidado com a sã doutrina? Você se preocupa com isso? Você acha que toda igreja é igual, todo mundo é igual, tudo é normal, pode falar, ensinar o que quiser, fazer o que quiser? Ou você tem o cuidado de examinar nas Escrituras Sagradas para ver se é assim mesmo? Vocês não são obrigados nem a aceitar o que eu falo sem examinar. Vocês têm a obrigação de conferir se eu estou falando a verdade ou não. Não é porque é o pastor Erisvaldo, não é porque é o pastor de vocês. Vocês têm a obrigação, e não só de examinar, e se descobrir algum erro no meu ensinamento, me contestar. Me chamar na palavra. 10 anos atrás, quando eu vim aqui a primeira vez, Sim. o senhor falou, a Bíblia diz. Aí eu falei, ele falou que a Bíblia diz? Ela disse mesmo. É isso mesmo, é a Bíblia diz, né? E é isso que vale, e é isso que tem sentido, né? O que prevalece é a palavra de Deus, né? Se o que eu disser tiver com o que a Bíblia diz, é a verdade. Se o que eu disser é o que eu acho que a Bíblia diz, é o que eu imagino que a Bíblia diz, aí eu já tenho que ficar com o pé atrás e examinar o que está sendo ensinado aí. Tá certo? Vamos orar?